E a gente volta agora à enquete do dia a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, perguntando a você, diante dessa decisão, lembrando que agora os réus, na primeira instância, vão ter de recorrer já presos, não tem mais a possibilidade de recorrer na segunda instância em liberdade. Você acha certo, então, que a pessoa que enfrenta um processo já seja presa antes da sentença final? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Para isso, utilize a hashtag #RecordNews. Faça isso também pelo nosso canal WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Vamos então conhecer a sua opinião aqui por meio do nosso WhatsApp na tela. O Lucas Mendes, de Araraquara, interior de São Paulo, é o primeiro e diz o seguinte: eu acredito que, na maioria das vezes, vai evitar que o réu atrapalhe a investigação. Portanto, vejo isso como avanço no sistema brasileiro. Obrigada, Lucas. Tem agora a próxima participação do Vitor, de Belém do Pará. Sim, concordo com a decisão do STF, pois a prisão após segunda instância não esgota a defesa dos acusados, mas também não permite a impunidade exacerbada que vemos no país. Obrigada, Vitor. Agora o Marciano de Ribeirão Pires, São Paulo, diz: essa decisão fere a Constituição. Estão querendo resolver um problema técnico do judiciário brasileiro com uma medida política. Obrigado, Marciano, por sua opinião. Tem mais mensagem agora de São Paulo, Edival. Sou a favor da condenação na segunda instância. Isso vai fazer a pessoa pensar duas vezes antes de cometer um crime. Valeu pela participação, Edival. Agora, a opinião do Jonas de Hortolândia, interior de São Paulo. Se cometer um crime e tiver provas e testemunhas contra o acusado, sim, deve ser preso imediatamente. Isso é justiça, é o que pondera o Jonas. Obrigado por participar. Tem agora o Maurílio, que participa lá de Goiás. Concordo plenamente, pois vai acabar com os infindáveis recursos protelatórios e ainda pelo princípio da economia processual e pelo fim da impunidade. Obrigada, Maurílio. Muito bem, agora Rogério de Betim, Minas Gerais, e diz: sim, se cometeu crime deve ser preso e condenado tão rápido quanto foi para cometê-lo. É a opinião do Rogério. Obrigado, Rogério. Vamos dar uma olhadinha, então, na sua opinião ao longo de toda essa edição e também na segunda edição. Por isso, siga manifestando o que pensa pela hashtag #LinkRecordNews. E ainda sobre o assunto, conversamos agora com o professor da Faculdade de Direito da FAAP, Mário Sarrubo. Doutor Mário, boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Lidiane. É uma honra falar com os amigos da Record. Mário, mais cedo tivemos aqui a participação de um advogado que é contra essa medida. Perguntamos para o senhor, então, de acordo com a decisão do STF, se realmente o senhor acredita que essa medida vem para combater a impunidade, assim como os ministros que votaram a favor alegam. Exatamente. Eu não tenho a menor dúvida. A comunidade jurídica e acadêmica aguardava já há muito tempo que o Supremo Tribunal Federal desse um contorno definitivo ao princípio constitucional da presunção de inocência, até porque já há algumas décadas havia essa discussão acerca da possibilidade ou não de se iniciar a execução da pena após o julgamento em segunda instância. O Supremo Tribunal ontem pacificou a questão, indicando que isso é possível e, a meu ver, o fez de forma acertada, na medida em que, em segundo grau, em segunda instância, quando se define pela condenação, torna-se imutável a autoria do crime e a ocorrência do crime, de maneira que eventuais recursos nos tribunais superiores não poderão mudar esse aspecto. E com isso se preserva a chamada e tão propalada presunção de inocência e mais do que isso, isso colabora aí muito para um outro princípio constitucional muito importante, que é o da efetividade da jurisdição, diminuindo a impunidade. Professor Mário, quando a gente vê essa questão toda em discussão e se percebe opiniões, não só do especialista que nós conversamos mais cedo, mas muitos outros juristas, dizem que a gente vai ter então agora uma prisão massificada, muita gente sendo presa antes de se ter provas contundentes. O senhor não teme que, por exemplo, algumas pessoas inocentes sejam presas, sejam mantidas então encarceradas antes que de fato se chegue a uma resposta definitiva a respeito disso? Eu não temo, não tenho esse temor. Olha, há uma pesquisa do Ministério Público Federal de 2009
a 2016, ingressaram no Supremo Tribunal Federal aproximadamente 3 mil processos relacionados a crimes, à esfera penal. Desses 3 mil, apenas 200 foram julgados favoravelmente aos réus. Desses 200, apenas 20 tinham a ver com pena de prisão, sendo que 2 apenas eram relacionados ao direito de ir e vir e ensejaram efetivamente a libertação. Ou seja, o que nós não podemos esquecer é que um recurso ao Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário, ou mesmo ao Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial, ele é um recurso absolutamente excepcional e que vai tratar apenas de negativa de Constituição Federal ou negativa de vigência de lei federal, não tratará dos fatos e se houver, evidentemente, algum equívoco grave, esse equívoco grave não necessitará desse tipo de recurso. Bastará que um advogado ou qualquer do povo ingresse com um habeas corpus e o indivíduo consegue a liberdade imediatamente. Portanto, não me parece correta essa afirmação, até porque não há casos, praticamente, de erros judiciários que tenham sido reparados pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, nós temos vários casos, inclusive de réus confessos, que demoram de 15 a 20 anos para iniciar o cumprimento das suas penas, porque tem a possibilidade de recorrer aos tribunais superiores em Brasília. Então, é uma medida importante para se combater a impunidade e que não afeta em nenhum momento o direito à ampla defesa e o direito de liberdade das pessoas. Doutor Mário, como o senhor bem colocou, então, a medida está aí, vai vigorar e a partir de agora, então, as pessoas, as autoridades devem se adequar a ela. Com relação à superlotação, a situação dos presídios, já é conhecida essa situação e agora, então, com essa celeridade, digamos assim, no rigor da lei, essas prisões devem, de certa forma, aumentar no número. Como é que a gente deve lidar com a questão da superlotação a partir de agora? Olha, não é com certeza através desse tipo de medida que nós vamos resolver o nosso problema carcerário. A situação carcerária do país, de fato, é grave, ela, de fato, pode piorar em função dessa decisão, mas esse é um outro problema, né? Nós temos que cuidar da justiça, nós temos que cuidar da efetividade da jurisdição. O problema carcerário me parece um problema do Poder Executivo, né? O problema carcerário me parece que dependa muito mais de um investimento do Poder Executivo, e eu acredito que nós temos um problema muito mais sério e que pouco se fala, que é a inexistência de vagas nos regimes prisionais mais brandos, regime prisional aberto, regime prisional semiaberto. Portanto, essa é uma questão atinente ao investimento do Estado, à conscientização da sociedade de que nós devemos cuidar do sistema prisional, mas não simplesmente se impedindo o cumprimento de pena e o cumprimento da lei, que nós temos que cuidar do sistema prisional. Eu não concordo com essa ideia de esvaziamento das prisões, porque isso gera impunidade, isso gera a sensação de que não existe lei, de que não existe justiça, e isso colabora para o aumento da criminalidade. Vamos cuidar do problema carcerário? Vamos, sem dúvida alguma. Vamos investir na construção de estabelecimentos prisionais, principalmente dos regimes prisionais mais brandos, semiaberto e aberto. Doutor Mário, para a gente encerrar a discussão, apenas uma resposta breve do senhor em relação aos 2 pesos e 2 medidas, aquilo que pode ser de fato justo para todos os lados. Criminosos do colarinho branco, e aqui a gente pode pegar como exemplo categórico o ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, que foi cassado e que agora vai enfrentar, portanto, a Justiça Federal de Curitiba. Num caso como o dele, em que raramente a punição efetivamente é aplicada, nós podemos confiar que agora de fato vai acontecer, ou somente aqueles menos abastados, menos atendidos é que serão presos? Olha, é exatamente isso. Os menos abastados, esses não conseguem chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Quem tem sua pena adiada por conta desses recursos aos tribunais superiores é justamente aquele
criminoso do colarinho branco, que tem acesso aos melhores advogados, que tem muita condição financeira. Então é esse que está prejudicado. Essa decisão do Supremo é emblemática principalmente por conta desse aspecto. São essas pessoas que temem. Basta ver o número de advogados famosos, de criminalistas importantes, que presenciavam ontem a sessão do Supremo Tribunal Federal, muito preocupados com o futuro dos seus clientes. Agora, o advogado do réu pobre, o defensor público aqui, esse estava trabalhando, cuidando aqui de seus clientes, porque sabem que essa decisão pouco os afeta. Claro, sempre reiterando o respeito que eu tenho pela advocacia. Perfeito, doutor Mário. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde ao senhor. Esperamos contar novamente com suas explicações num futuro breve. Foi um prazer falar para os amigos da Record. Obrigado mais uma vez. Para você que nos acompanhou, conversamos agora com o professor Mário Sarrubo, que é professor da Faculdade de Direito da FAAP.